Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo bíblico. Muito obrigado pela sua companhia, você que está aí do outro lado. Nós estamos aqui neste canal todos os dias fazendo uma série de estudos expositivos das Sagradas Escrituras. Estamos observando algumas cartas da Palavra de Deus e nesta ocasião estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. E eu convido você para me acompanhar em mais um estudo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva já. Deixe o seu joinha, faça o seu comentário e participe conosco aqui dos nossos estudos. Vamos lá? Muito bem, nós estamos aqui no capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós estamos falando quando Paulo repreendeu Pedro, não é? Por aquela atitude que Pedro teve de querer se portar de forma diferente na presença daqueles judaizantes, não é? Pedro, que havia já entendido que a salvação havia chegado para os gentios também, mas quando estava na presença dos judeus, Pedro tinha uma atitude totalmente diferente. E Paulo está repreendendo aqui, não é, Pedro? E essa repreensão que Paulo faz foi de forma muito pontual e necessária, não é? Nós vamos olhar algumas coisas aqui dessas atitudes, dessa atitude que Paulo teve de uma forma preventiva para evitar que esse problema que Pedro estava causando fosse algo que se tornasse maior, né? Que fizesse um estrago maior ali. E a gente levanta alguns aspectos aqui. Primeiro deles, a doutrina e a prática precisam andar de mãos juntas, não é de mãos dadas. Doutrina e prática. Se Pedro cria, ele precisava viver. A nossa vida prática precisa ser um reflexo daquilo que nós cremos. Não adianta você falar que crê numa coisa se você não pratica, não vive aquilo. Nós não podemos separar o que Deus já uniu. Nós não podemos separar doutrina de vida prática, porque senão você vai ficar num racionalismo estéril, não é? Você vai pensar, entender, mas não vai produzir nada. E nós fomos chamados para produzir, não é? Para darmos frutos. Vida sem doutrina traz um misticismo, a gente poderia dizer, histérico, não é? Pessoa que às vezes tem uma vida, mas não tem doutrina, não tem conhecimento, não tem fundamento. Ele vai ficar apenas num misticismo religioso, que é o que nós mais vemos aqui. Teologia e vida precisam andar juntos, como também doutrina e prática, ortodoxia e piedade, são coisas que precisam caminhar numa aliança inseparável. E eu estava dizendo esses dias que esse talvez é um dos maiores desafios do nosso tempo, não é? Do cristianismo de uma forma geral. Você unir a teologia com a prática, não é? A sua, como eu disse, a sua ortodoxia com a sua piedade. Isso é um desafio posto diante de nós. E Pedro aqui, como eu disse, ele foi repreendido porque, embora muitas vezes ele havia afirmado a sua fé na salvação pela graça, Pedro aqui está querendo voltar e apoiar aqueles judaizantes que queriam colocar algumas práticas da lei, não é? Para também comporem a salvação. E por isso Paulo faz aquela repreensão. Interessante observar que Paulo faz uma repreensão a Pedro, mas sem ferir a comunhão. E isso aqui é algo importante nós pensarmos também. Comunhão e repreensão, eles não são excludentes, mas são complementares. A comunhão e a repreensão. Nós não podemos sacrificar a verdade em nome de uma comunhão, não é? Não, a gente vai aceitando tudo para a gente ter comunhão. Irmãos, nós não podemos fechar os nossos olhos para erros, para desvios doutrinários, para deslizes da demonstração do amor fraternal, de conduta. Tem coisas, irmãos, que não são negociáveis. Tem coisas que nós não podemos deixar. Eu volto a dizer, isso aqui não está falando de alguns costumes, de algumas tradições, algumas coisas que são irrelevantes no fundamento da nossa salvação, mas falam apenas de algumas condutas. Mas quando nós estamos falando daquilo que é fundamental para a salvação, para o nosso testemunho como cristão, são coisas que estão na palavra de Deus e que não podem ser deixadas de lado, não podem ser largadas
não é? Como se fosse algo de menor importância. E é por isso que Paulo repreende Pedro de forma tão enérgica. Mas isso não está tratando em separar, em excluir comunhão. Quando Paulo foi a Jerusalém, Pedro, e nós lemos aqui já, Pedro deu a destra da mesa, não é? Em companhia para Paulo. Agora Pedro vem visitar Paulo e Paulo repreende ele. Agora Paulo está faltando, está rompendo, cortando a comunhão com Pedro? Não. Mas ele está trazendo algo importante e necessário para que a verdade possa se firmar e para que a comunhão possa ser saudável. Irmãos, entendamos, o Evangelho não é uma plataforma de relações públicas. Até porque quando você está procurando obedecer a palavra e andar realmente em obediência a Deus, você vai ter que muitas vezes se portar, se posicionar de maneira firme, e isso poderá ser muitas vezes impactado na vida do outro. Mas há uma necessidade de se posicionar, porque tem coisas que são fundamentos que nós não podemos ceder, como eu disse, em tom de manter a comunhão, a unidade. A verdade ela precisa ser defendida em todo tempo, em todo custo e em todo lugar. Embora que isso não é fácil, mas precisa ser feito. Paulo enfrentou Pedro face a face e eu estava pensando que atitude firme de Paulo, não é? E isso não foi exclusividade de Paulo, não. A nossa história traz homens que tiveram essas posturas firmes diante de ataques de heresia. Eu estava observando Atanásio, não é? Que ele enfrentou praticamente o mundo inteiro quando começou a surgir aquela heresia ariana que estava dominando o Império Romano e infiltrando e chegando de uma forma muito forte. A heresia ariana é aquela que diz que Jesus é apenas um homem criado por Deus, mas não o Filho de Deus que veio para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. E essa doutrina, essa heresia ariana estava devastando, não é? Invadindo a igreja na época. E aí nós encontramos homens como Anastácio, que se posicionou firme, enfrentou perseguição, sofrimento, luta, mas para defender a verdade. A gente lembra também de Lutero, como você já é mais conhecido, não é? Eu creio de Lutero que atreveu a desafiar até mesmo o papado, propondo as reformas, enfim. Homens assim são pessoas que precisam existir. E eu fico pensando, onde estão esses homens do calibre desses aqui que nós mencionamos nos dias de hoje? Cadê aquelas pessoas que se erguem com uma voz firme, mesmo enfrentando muitas vezes o sistema, mesmo enfrentando muitas vezes esse mundo que quer abraçar aqueles que estão prontos para aceitar as suas ideias? Mas nós precisamos ter firmeza para repudiar essas heresias, para falar da verdade e andar na verdade. Fazendo isso não com orgulho, com afronta, com maldade, mas fazendo isso em amor, que deve ser a regra, o fundamento de todas as nossas atitudes enquanto cristãos. Pedro foi repreendido assim. Agora, o confronto dessa forma, honesto, ele é melhor do que uma lisonja hipócrita. O confronto assim é melhor do que você agir com hipocrisia. Eu estava pensando, é melhor exortar o irmão olhando nos olhos dele do que calar na presença dele e falar mal dele pelas costas. É melhor fazer como Paulo fez com Pedro, olhando face a face e exortando ele, do que muitas vezes na frente tratar com lisonjeidade, né? Ser lisonjeiro com ele, elogiando e depois pelas costas falar mal. Sabe, é o que nós precisamos pensar. Exortar em amor, orientar, falar, mostrar a verdade, mostrar o desvio, mostrar o que está acontecendo. Mas não na minha opinião, mas no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus orienta. Sabe, irmãos, nós estamos falando de palavras, estamos falando do que a Bíblia ensina. Mas nós estamos falando de ponto de vista, nós estamos falando do que eu gosto, do que eu penso, mas é o que a Bíblia diz, o que está na palavra de Deus. Isso precisa ser exortado, isso precisa ser orientado. Mas eu reafirmo aqui o que a Bíblia diz.
porque infelizmente muitos conflitos são gerados porque algumas pessoas querem exortar os outros, querem corrigir os outros, mas para que os outros possam andar de acordo com o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer, mas não tem fundamento bíblico. E então quer repreender pautada apenas num ponto de vista, mas é pautada no que a Bíblia está ensinando. Com esse nós temos autoridade para falar. E foi assim que Paulo repreendeu Pedro. E essa repreensão, ela é algo muito importante, porque ela, tratada de forma franca, ela surge os resultados. Paulo não foi fazer uma campanha para desmoralizar Pedro. Paulo não saiu pelas igrejas ali da Antioquia, né, falando mal de Pedro. Olha o que Pedro fez, né? Pedro fez isso. Vocês estão vendo como é que Pedro está agindo, querendo, como eu posso falar, querendo acabar com a credibilidade de Pedro. Paulo não fez isso não. Infelizmente é o que nós vemos hoje, né? Muitas pessoas às vezes vê as coisas e sai apenas falando, querendo acabar com a credibilidade. Fala com um, fala com o outro, vai fazendo aquelas panelinhas, aqueles motins, ao invés de tratar o assunto na essência, ao invés de chegar e falar e resolver aquele problema. Isso fica de lição para nós. E como eu disse, quando existe a autoridade para falar, fundamentado na palavra, e a humildade para ouvir, isso gera um bom resultado. Foi o que Pedro teve. Irmãos, nós estamos falando aqui de você tratar, exortar, repreender como espirituais e pessoas espirituais, porque um homem, uma mulher de Deus que realmente está no Espírito, que está vendo, que tem o desejo de obedecer a Deus, ele vai ouvir a repreensão e vai acatar a repreensão. E Pedro fez isso. Pedro era um verdadeiro apóstolo, um líder. Ele incorreu no erro, foi repreendido, mas ele não se sentiu ofendido, ele não se sentiu, agora rompeu o relacionamento com Paulo, não fala mais com Paulo, não caminha mais com Paulo, porque Paulo chamou minha atenção. Não, ele não se sentiu nada disso. O contrário, ele acertou a conduta, corrigiu o erro e lá depois em Jerusalém estava junto com Paulo novamente, caminhando juntos, conversando. Sabe, a humildade de Pedro em acolher a repreensão de Paulo não destruiu sua autoridade e nem apagou o brilho do seu ministério. Isso é algo tão bonito, né? Quando a pessoa está pronta para ouvir a repreensão, a orientação, a correção. Que o Senhor possa nos fazer homens e mulheres ensináveis. Que nós precisamos saber que nós não somos dono da verdade, não sabemos de tudo, não estamos livres de errar. Não, nós estamos sujeitos a tudo isso. E ao ser repreendido pela palavra, eu volto a dizer, pela palavra, não por meros costumes, tradições, ideias ou pontos de vista, mas pela palavra, que tenhamos a sabedoria de acatá-los e vivermos vidas para honrar e glorificar a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para vivermos vidas de acordo com a vontade dEle. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar até aqui. Esse estudo ficou um pouco maior do que a média dos nossos estudos aqui, mas muito obrigado. Você chegou até aqui no vídeo, deixe seu comentário, que assistiu o vídeo todo. Deus te abençoe. Muito obrigado.